Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estávamos estudando, meditando ao longo de todos estes dias, o capítulo 17, segundo o evangelista João. Aquela oração sacerdotal de Nosso Senhor, que ele rezava ao Pai, consagrando os homens na verdade, rezava pelos discípulos, nos falava da vinda do Espírito Santo. Uma semana de ricas iguarias teológicas e espirituais. Só que um fato é curioso nessa semana litúrgica. Depois que a igreja sinalizou durante vários dias a vinda do Espírito Santo, depois que o Senhor foi elevado aos céus, na sexta-feira antes da vigília de Pentecostes, a igreja nos coloca um texto que fala de Pedro. Por que será? Que nos fala de Simão Pedro, filho de João. Um texto que pula 2 longos capítulos e nos leva à grande prova de amor de Pedro. Primeiro, é preciso que nós entendamos, e essa catequese ela é fundamental para a nossa fé. É preciso que entendamos que nosso Senhor voltou aos céus, mas não deixou a sua igreja, a sua grei, o seu rebanho sem uma direção. O rebanho de nosso Senhor, o rebanho do Senhor é conduzido por Pedro. É Pedro quem agora vai ocupar a diretriz. É ele quem vai dar o norte à igreja. Esse Pedro que foi preparado pelo Senhor durante toda a caminhada. Esse Pedro que foi causa de oração especial de Jesus. Olha, Pedro, o diabo está querendo te triturar, mas eu rezei para que a tua fé não desfaleça. E quando tu superares, confirma o teu irmão. E aí, a igreja compreende, a igreja entende que Pedro é agora a personagem mais importante da igreja depois de Jesus, colocado à frente do rebanho para nos guiar rumo aos céus. E a igreja, nos colocando esse texto tão rico, tão grandioso, a igreja quer nos lembrar que nós devemos sim seguir as orientações do Santo Padre e o Papa. Hoje, Pedro para mim, para você, é o Papa Francisco, que ocupa a cátedra, é o sucessor de número 265 de São Pedro. É o Papa de número 266, nessa linha de fé, nesses 2000 anos de história. Só que para nós entendermos a figura de Francisco hoje, que ontem era Bento XVI, é preciso que nós entendamos esse texto que a liturgia hoje nos coloca. Vejam que mais uma vez Jesus está ali celebrando a ceia com eles.
O texto santo nos diz que Jesus se manifestou aos discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão. A pergunta aqui é direcionada a Simão, ao chefe da igreja, aquele que o Senhor colocou para nos conduzir rumo aos céus. E o Senhor, que conhecia tão bem Simão, que conhecia a desenvoltura no serviço a Deus, que conhecia o temperamento colérico de tirar a espada e cortar a orelha de Malco, que conhecia esse Pedro aqui, que queria proteger, que queria guardar o Mestre com um amor incomensurável, chegando a dizer: Senhor, isso nunca vai te acontecer, essa paixão nunca vai chegar. E o Senhor dizendo: arreda-te daqui, Satanás, tu não pensas como Deus, mas como os homens. Esse Pedro aqui, que é para nós uma figura apaixonante, um homem de fibra, um homem que sempre despontou como o primeiro. O que estão dizendo aí fora de mim? Um monte de resposta desencontrada. E vocês 12, o que é que estão dizendo de mim? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o Senhor ali funda a sua igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tudo o que tu ligares no céu será ligado na terra. Tudo o que tu desligares no céu será desligado na terra. E o poder do inferno não prevalecerá contra essa igreja, porque ela é minha. É esse Pedro que o Senhor aqui, olhando nos olhos, pergunta a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Do que estes quem? Os apóstolos. Simão, o teu amor por mim é maior do que o amor dos 11? E a resposta de Simão é: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É claro, é lógico que Jesus sabia. É claro que Jesus sabia, porque prescrutava os corações, porque era Deus. Jesus sabia o amor apaixonado daquele homem por ele. Jesus deve ter muitas vezes visto Pedro o admirando, porque não tem como não amar se a gente não admira. Para a gente amar alguém, um pré-requisito é a admiração. Se eu admiro, consequentemente eu vou amar. Se eu não admiro, eu posso até me acostumar com uma pessoa, mas para amar verdadeiramente é preciso admirar. É preciso que aquele alguém que eu ame, primeiro eu tenha admirado. E eu imagino Pedro aqui, olhando para o Senhor, admirado de ver a beleza de Deus, o coração bondoso de Deus, aquele coração capaz de perdoar, de amar, de zelar dos homens. E o Senhor aceita a resposta de Pedro. Só que o Senhor ainda não se contenta, aceitou, mas mais uma vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Vejam que agora a segunda pergunta não é mais: tu me amas mais do que estes, mas é: Simão, tu me amas?
O teu amor por mim é genuíno, é verdadeiro, é piedoso, é um amor de entrega total. E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez, a gente consegue aqui imaginar. A gente consegue imaginar aqui nosso Senhor regozijando no amor do seu amigo, porque é tão bom, minha gente, a gente ser amado. É tão bom quando verdadeiramente a gente encontra um amigo que nos ama, que zela de nós, que tem responsabilidade com a nossa vida. Como isso nos é caro, mas que infelizmente tantas pessoas não conhecem esse amor de amigo. Tão poucas pessoas conhecem uma verdadeira amizade. Aqui o Senhor sabia que Pedro era capaz de tudo por amor a Ele. E no momento do calor humano, foi capaz de enfrentar um exército tirando a espada da bainha para defender o seu Senhor, o seu amigo, o seu mestre. Que lealdade maravilhosa! Só que o Senhor, mais uma vez, olhando aquele homem apaixonado, o Senhor pergunta mais uma vez a ele: Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes o mestre perguntou. Será que o mestre duvidara do amor de Pedro? Não. O Senhor nunca duvidou do amor do seu amigo. Nunca. O Senhor sabia que o seu amigo ia fraquejar, como fraquejou. O Senhor sabia que o seu amigo iria traí-lo por medo, como o traiu. Mas o Senhor sabia que aquele homem era leal, que aquele homem era fiel. O Senhor sabia que ali existia um coração humano, tão apaixonado que parecia um coração divino, apaixonado pelo reino, apaixonado pelo mestre, que recebeu uma inspiração divina de reconhecer entre todos o colégio apostólico que ele era o Senhor, que ele era o Messias. Só que pela 3ª vez na pergunta, Simão agora demonstra uma preocupação. E cabisbaixo fica Pedro ao ver que o Senhor estava provando. Ó meus irmãos, o amor verdadeiramente ele é provado. O amor verdadeiramente deve ser provado. Se você diz que ama e é incapaz de renunciar a alguma coisa pela pessoa amada, você é mentiroso. Se você diz que ama e não se dedica de verdade, esse amor é leviano ou não é amor. Se você diz que ama alguém, mas é capaz de descartar, não é amor. O amor requer provas. O amor deve ser alimentado. O amor deve de verdade ser vivido na mais genuína pureza de se entregar à criatura que é objeto do meu amor. E Pedro foi mestre nisso. Abandonou tudo, deixou tudo para seguir o Senhor. E o amor de Pedro se destacou. Talvez eu gosto de interpretar uma coisa minha muito particular. O amor de Pedro como um amor valente, como um amor destemido. Porque se nós fôssemos confrontar as Sagradas Escrituras,
Pedro e João, Jesus nunca perguntou a João se ele o amava. João diz, o discípulo que o Senhor amava. Mas a Pedro o Senhor perguntou, o Senhor provou, o Senhor queria uma declaração de amor. E vejam que Pedro, nessa tristeza, nessa melancolia, de dizer, de pensar assim: o que é que o Mestre está pensando de mim? Será que esses 3 anos que nós vivemos, será que esse tempo que eu fiz tanta coisa por Ele, será que eu não provei o meu amor ainda? Será que o Senhor tem dúvidas da minha entrega? E interessante é porque aqui João diz que ele triste ficou porque o Senhor perguntou 3 vezes se ele o amava. O Senhor queria provas, queria uma declaração. Só que, por incrível que pareça, pela tristeza, houve um raciocínio apurado de Pedro. E esse raciocínio apurado de Pedro fez com que Pedro declarasse a prova de amor mais completa: Senhor, Tu sabes tudo. Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Oh, meus irmãos, como nós que servimos a Deus devemos fazer constantemente esse exercício em meio às nossas infidelidades, que são tantas. Olhar para um crucificado, a imagem de Cristo crucificado, ou a imagem do coração de Jesus, ou a imagem de Jesus que tanto fala ao teu coração. Eu tenho uma na minha casa que eu gosto muito na minha mesa do escritório. E tantas vezes, sentado, é só levantar os olhos da cadeira e dizer assim: Senhor, tanta coisa só porque Te amo. Porque se eu tirasse o amor do meu coração, eu já tinha abandonado tudo isso. É preciso verdadeiramente fazer essa experiência de amar a Deus. Um amor corajoso, um amor juvenil, um amor que não envelhece, um amor que sempre se aquece, um amor que verdadeiramente nunca deixa o nosso coração frio. E verdadeiramente o Senhor tudo sabia, Pedro. Verdadeiramente, Pedro, o Senhor sabia e confiava no teu amor, embora soubesse que em um determinado momento tu irias fraquejar, ó Pedro, porque o Senhor sabia que a nossa humanidade é incapaz de amar na proporção que é amada por Deus. Assim é a minha história, assim é a tua história. Nós amamos a Deus, sim. Devemos nos esforçar para fazer a experiência desse amor tão nobre, tão grandioso, que dá sentido à nossa vida. Porque eu amo a Deus, eu devo ser um bom sacerdote, um bom filho, um bom amigo, mesmo que duro, com muitos que quero bem, e aqueles que estão perto de mim sabem que por querer muitas vezes o crescimento, o amadurecimento, muitas vezes eu preciso ser duro, e sou, porque amo, porque devo de verdade responder com amor àqueles que escolhi para estarem perto de mim. É preciso que você, ao amar a Deus, se comporte como um bom marido, sem ser falso, sem ser mentiroso. É preciso que você, como esposa, seja uma bênção, uma mulher decente, que confie no seu marido, que zele dele, que cuide dele, seja uma boa mãe. Resumindo, seja essa presença divina de Deus
esse amor de Deus divino dentro do teu lar, dentro da tua casa. Se existe uma coisa que mãe sabe fazer, é amar. Por quê? Porque esse amor deve ser fruto do amor que recebeu de Deus e da experiência que fez com Deus. Pedro, aqui no texto santo, primeiro, ele recebe do Senhor uma incumbência. Pedro, tu me amas mais que ele? Sim, Senhor, te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Olha, Pedro, para tu apacentares o meu rebanho, é preciso que o teu amor seja muito maior do que todos os outros, para que você possa apacentar os outros. É uma coisa que eu nunca tive dúvida. E quem caminha comigo desde a minha meninice, da minha adolescência na igreja, sabe que sempre fui muito responsável com as coisas da igreja. Eu acho que devo ter faltado uma missa de domingo quando eu tinha lá pelos 12, 13 anos. E tenho orgulho disso, de chegar um dia e dizer ao Senhor assim: Senhor, tu sabes que desde que eu te descobri, que desde que eu me senti amado por ti, que eu lutei com todas as forças para ser fiel, embora muitas vezes não consegui, porque a humanidade muitas vezes vem à tona. Mas sempre entendi que o meu amor deveria ser maior que aqueles outros que não eram chamados por Deus para a vida sacerdotal, como hoje tenho consciência como padre, como responsável por uma paróquia, com cura de almas, que o amor do meu coração deve ser muito maior que o amor dos meus fiéis por Cristo. Por quê? Porque colocado à frente da igreja para guiar as almas rumo aos céus. E é aqui de verdade um grande segredo de todo aquele que é vocacionado, de todo aquele que é chamado ao sacerdócio, é tomar consciência que deve amar a Deus mais do que os outros. E quem faz essa experiência vai descobrir um sacerdócio maravilhoso, nunca vai esfriar no amor e sempre vai perceber-se amado e querido por Deus. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros, as minhas ovelhas, Pedro. Ó, meus irmãos, é preciso que aqui nós entendamos que a igreja, ela é conduzida pelo Santo Padre, o Papa, que nós devemos respeitar e amar a instituição do papado, sim. O papado é divino, foi Cristo quem colocou. Pegue a sua Sagrada Escritura, procure todas as listas dos apóstolos e você vai ver que Pedro sempre é o primeiro. Veja nas Sagradas Escrituras que foi o único que o Senhor fundou a sua igreja na figura de Pedro. É preciso sim que nós amemos o papado, a figura do Santo Padre, o Papa. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas são tentadas, e na minha vida, nos meus 38 anos, eu já peguei 3 papas. Lembro como hoje de João Paulo II reinando na igreja. Lembro de Bento XVI conduzindo o povo na verdade. Lembro e vejo e contemplo o Papa Francisco. Mas é preciso que nós entendamos que devemos respeitar o papado. Respeitar aquele papado que é de instituição divina, independente de quem seja. É claro que a gente se identifica mais com um do que com o outro, gosta mais de um do que do outro, mas respeitar, nós temos que respeitar a todos. Admirar enquanto figura, admirar enquanto pensamento, admirar enquanto jeito de ser, nós podemos, isso não é pecado não. Nós podemos gostar mais de um que passou do que está, isso não é pecado. Mas respeitar
respeitar verdadeiramente, rezar por aquele que está à frente da grei do Senhor, todos os católicos têm a obrigação. É por isso que não existe missa na Igreja Católica se não se rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Todo mundo sabe, é muito claro, admiro absurdamente enquanto pessoa o Papa Bento XVI, que está vivo ainda, não reina mais porque renunciou. Admiro pela sua teologia, pela sua história, pela sua vida, que me identifico muito com ele. Mas tenho consciência, respeito e rezo em todas as missas pelo Papa Francisco, que é ele para nós hoje Pedro, e todos os católicos devem rezar. Todos os católicos devem buscar verdadeiramente rezar por ele. Por quê? Porque hoje o Papa Francisco é para nós essa presença aqui de Pedro. Aquilo que Francisco fala, que de verdade está em consonância, em harmonia com a doutrina da Igreja, deve ser por nós acatado, deve ser verdadeiramente por nós acatado e vivido e rezado e aceitado. Por quê? Porque foi o Senhor quem aqui quis, que assim quis. O papado não é criação da Igreja, como os protestantes dizem. O papado é de instituição divina. Foi o Senhor quem deixou um chefe para conduzir a sua Igreja. Toda instituição humana tem que ter um norte, senão virá bagunça. Veja a sua família. O que seria da sua casa se seu pai ou se sua mãe não desse ordem, mas cada um fizesse o que quisesse? Que bagunça não seria? A igreja é do mesmo modo, é do mesmo jeito. A igreja tem uma cabeça que conduz, que é um bispo igual a todos os outros. Não existe diferença entre o episcopado de Dom Roberto José, de Dom Ricardo, de Dom Ronaldo, com o episcopado do Papa Francisco. Não existe diferença nenhuma. Talvez você até possa pensar que o Papa tem uma ordenação, tem um sacramento maior. Não, é um bispo igual aos outros todos. A diferença é que ele é bispo de Roma, e por ser bispo de Roma, ocupando a cátedra de Pedro, vai ser o supremo, imediato chefe, cabeça visível da igreja em todo o mundo, em 1 bilhão de católicos espalhados por todo o mundo. Essa é a nossa fé, é isso que nós cremos. E onde está a figura do bispo, sucessor dos apóstolos, em comunhão com o Santo Padre e o Papa, com a cátedra de Pedro, ali está a Igreja Católica totalmente presente, com todos os seus dons, com todos os seus carismas, com toda a sua catolicidade. Se existe um bispo eleito, colocado à frente da grei do Senhor, em uma igreja particular, por mandato do Santo Padre e o Papa, ali está a Igreja Católica. Aqui está a Igreja Católica. Aqui hoje, Gameleiras e as outras paróquias todas, pertencemos à igreja particular de Janaúba, onde lá existe uma cátedra, uma cadeira, que só senta aquele que é sucessor dos apóstolos. E todas essas 33 paróquias, desses 24 municípios, pertencem àquela igreja e devem estar em comunhão com aquele bispo, que é sucessor dos apóstolos e que recebeu a plenitude do sacramento da ordem para nos conduzir rumo aos céus. Você tem a obrigação de rezar por nós, pastores.
Se você ama um padre, se você ama um bispo, se você ama um papa, você tem a obrigação de rezar por nós. Nós precisamos de oração, sim, para estarmos à frente de uma comunidade. Hoje eu fiquei muito feliz. Uma paroquiana me dizia assim: olha, padre, eu estou rezando uma novena exclusivamente pelo Senhor, porque sei que das dificuldades da vida sacerdotal, e cada vez mais eu vejo isso. E no momento em que eu escutei isso, eu disse assim: meu Deus, é por isso que eu ainda estou de pé, porque graças a Deus, o povo que Deus me colocou para cuidar, reza pelo meu sacerdócio, porque muitas vezes nós vemos que não é fácil a condução, que é difícil conduzir, que é difícil o tempo passar e a gente continuar sendo amado e querido por todos, com a consciência de que não buscamos popularidade, mas que buscamos verdadeiramente levar a todos para os céus. Meus irmãos e minhas irmãs, amanhã nós estaremos celebrando a vigília de Pentecostes, um momento em que Jesus cumpre a sua promessa de nos enviar o Espírito Santo para conduzir a Igreja de Deus. Reze nessa noite de hoje pelo teu pastor, pelo teu pároco, pelo nosso bispo, pelo Santo Padre e o Papa, para que o Espírito Santo seja sempre derramado sobre nós, para que nos dê palavras de sabedoria para conduzir vocês rumo aos céus, para que o Espírito Santo verdadeiramente derrame em nós o temor sagrado, para que possamos sempre fazer as coisas com decoro, com dignidade, com justiça. Rezem por mim, rezem pelo nosso bispo diocesano, que cada dia aprende a ser bispo, com um pouquinho tempo de episcopado, como ele mesmo costuma dizer. Rezemos sim por ele, para que ele acerte no seu pastoreio, para que ele tome as decisões corretas, para nos conduzir a todos rumo aos céus. Rezemos pelo Papa Francisco, que é Pedro hoje para nós, para que ele, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, seja fiel à sagrada tradição, e quando ele venha falar solenemente a toda a Igreja Universal, seja as próprias palavras de Cristo a nos conduzir rumo aos céus. Rezemos por essa igreja, para que ela permaneça sempre de pé, e para que o Espírito Santo possa ser derramado nos nossos corações, para que você também, que pertence a esse povo sacerdotal, veja as necessidades da igreja, vá à igreja rezar, busque catequizar, seja fiel a Cristo, para que um dia nós possamos fazer essa glória que nós lutamos tanto para dar a Deus aqui na terra, possamos um dia ofertar junto com os anjos, junto com os santos, essa glória na eternidade do reino dos céus. Que o Espírito Santo, derramado em nossos corações, nos torne cada vez mais igreja. A igreja não é o padre, a igreja somos nós, em comunhão com o bispo, em comunhão com o Santo Padre, o Papa, porque foi assim que o Senhor, o bom Deus, o quis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos professar a nossa fé nessa igreja una e católica.